muito bom dia, Brasil. Bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho. Sejam todos muito bem-vindos ao SBT Notícias e comece a semana muito bem informado. Confira agora os destaques dessa edição. Ator de Chiquititas é morto pelo pai da namorada que não aceitava o relacionamento dos dois. Os pais do rapaz também foram executados. Perseguição policial acaba em tiroteio no centro do Rio. 3 pessoas morreram. Bem aqui, em frente à Igreja da Candelária, a polícia finalmente conseguiu cercar o veículo. Homem é morto na frente da família ao sair de festa junina na capital paulista. Segundo testemunhas, no momento em que ele colocava a filha na cadeirinha, os criminosos apareceram e ele foi atingido pelo disparo. A imagem impressionante do carro que pegou fogo e explodiu na garagem de um prédio. Empresário e filha morrem em apartamento em Campos do Jordão. A suspeita é que tenha ocorrido vazamento de gás. Morre uma das vítimas da explosão de um barco no Acre. Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que reforma da Previdência deve ser aprovada ainda em junho. Seleção feminina de futebol estreia com vitória na Copa do Mundo na França. Brasil faz 7-0 em Honduras, a maior goleada da seleção, sob o comando de Tite. Santos vence o Atlético Mineiro e pula para o segundo lugar na tabela do Brasileirão. E a gente começa o SBT Notícias com um caso chocante que aconteceu nesse domingo na Zona Sul de São Paulo. O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas, foi morto a tiros pelo pai da namorada dele. O jovem de apenas 22 anos estava acompanhado dos pais que também foram executados. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre essa tragédia, né, Marcelo? Bom dia para você. O assassino já foi preso ou ainda ele está foragido? Excelente dia para você também, Cássio. Olha, foi uma tragédia, como você bem disse. O suspeito aí, o comerciante, o Paulo Matias, 48 anos, segue foragido. A polícia fazendo diligências ali pela zona sul da capital paulista para tentar localizar este homem. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde, Cássio. De acordo com informações, o Rafael foi acompanhado com os pais, né, o seu João e também com a mãe. Os 3 foram ali até a casa da namorada do Rafael, a Isabela. Eles pretendiam conversar com a família, porque existe uma informação ainda não confirmada oficialmente de que a garota estaria grávida e não tinha a autorização dos pais para o namoro. Eles que estavam namorando já há 1 ano. Portanto, o Rafael foi acompanhado com os pais para conversar com a família da namorada. A mãe estava conversando, a mãe ali da Isabel conversando no portão com eles. Foi quando o Paulo chegou, acabou ficando muito nervoso, houve uma discussão, ele teria sacado uma arma e disparou aí no Rafael e nos pais. Os 3, infelizmente, eles morreram na hora. Em seguida, o Paulo acabou fugindo. A polícia isolou a área, a perícia esteve no local. Corpo no primeiro momento, os corpos, aliás, foram levados para o Instituto Médico Legal na zona sul da capital paulista, mas a expectativa é que sejam trazidos exatamente aqui para o ML na região central de São Paulo. Alguns familiares já passaram aqui no ML, não conversaram com a imprensa, portanto, Cássio, uma tragédia. Paçoca, como era conhecido, trabalhou em 2014 nas Chiquititas, um jovem aí promissor, um ator realmente com um futuro promissor que infelizmente foi executado ao lado dos pais. O caso que foi registrado no Distrito Policial de número 98, mas será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Cássio. Marcelo, a gente sabe que esse ator, o Rafael, ele fez muito sucesso ainda muito jovem, né? Com alguns comerciais também sobre alimentos. Depois entrou nas Chiquititas, onde fez o Paçoca, onde ele também brilhou. Inclusive, ele sofria de depressão e essa namorada, que também tem apenas 18 anos, ajudou muito ele nesse processo. Então a gente sabe que ele, apesar de jovens, eles tinham um amor muito grande um pelo outro. E o pai dessa menina não aceitava de forma alguma esse relacionamento, mas acabou reagindo aí da pior maneira. A família foi até lá conversar sobre essa gravidez, para saber o que poderia ser feito, né? Os dois são muito jovens ainda, mas
Esse homem acabou aí que está foragido, acabou reagindo da pior maneira, né? Executando uma família inteira, destruindo não só 3 vidas, mas também uma família inteira. E esse jovem realmente tinha muito para brilhar, acabou sendo executado de forma bruta. Obrigado, Marcelo. Depois você volta com qualquer outra informação, novidade aí no ML, pode nos chamar, que o espaço está aberto. Agora a gente segue o baile aqui, porque agora é meia-noite e 56 minutos. Um homem foi morto na frente da família ao deixar uma festa junina em uma escola da Zona Norte de São Paulo. A vítima foi atingida no momento em que colocava a filha mais nova na cadeirinha no carro. As imagens mostram a correria na rua. Segundos depois, este carro parece sair em fuga. Seria o veículo do vendedor Davi Batista Florencio, de 47 anos. Ele teria sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, nesta rua, na região do Jaçanã, zona norte de São Paulo. Davi participava de uma festa junina nesta escola junto com toda a família. Ele estava acompanhado das 2 filhas, uma menina de 2 e outra de 10 anos. Decidiu sair mais cedo por conta do jogo do Palmeiras. E aí ele fez esse caminho. O carro estava estacionado a cerca de 20 metros daqui do local. Segundo testemunhas, no momento em que ele colocava a filha na cadeirinha, os criminosos apareceram e ele foi atingido pelo disparo. De costa, pondo ela na cadeirinha assim, né? Aí os caras veio por trás. O vendedor foi atingido no pescoço, chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu. O carro dele foi abandonado pelos criminosos a cerca de 3 quilômetros do local do crime. Segundo a polícia, Davi foi abordado por 4 assaltantes. Todos continuam foragidos. Os pertences das vítimas não foram levados durante o assalto. As crianças e a esposa de Davi viram toda a cena. Estava caído, a esposa dele gritando, vamos socorrer, vamos socorrer. O corpo de Davi foi velado e enterrado na tarde deste domingo. Amigos e parentes estavam inconsoláveis. Ele era vendedor de mármore há mais de 20 anos e tinha feito aniversário há uma semana. Ele estava alegre, feliz, na fase da vida dele fantástica, como profissional, como pai. Era um ser fantástico de luz. O cara era fenomenal, não tinha o que falar dele. Pra gente ele era tudo, revoltante, de verdade. Foram enterrados na tarde desse domingo os corpos de pai e filha encontrados mortos no interior de São Paulo. A suspeita é que eles tenham sido intoxicados após um vazamento de gás. Luiz Manuel Vasconcelos, de 57 anos, e sua filha Rebeca, de 9, moravam nesta casa em Campos do Jordão, estância turística paulista. Uma testemunha conta que estranhou a ausência de Luiz no trabalho na manhã do sábado e foi até a casa do empresário. Ao chegar, sentiu um forte odor de gás de cozinha e encontrou os corpos. Eu abri, olhei, a hora que eu olhei, ele já estava... Eu tinha esperança que eles tinham vida, né? Aí já sonamos o SAMU, já sonamos a polícia, já todo mundo, que eu tinha esperança que eles tinham vida, que eles não estavam mortos, né? A polícia acredita que a morte tenha sido por intoxicação do gás do aquecedor, já que fazia 12 graus na noite de sábado e o local estava totalmente fechado. Pelas redes sociais, o prefeito da cidade lamentou a morte do empresário. A polícia investiga a morte de um peruano que caiu de um prédio de luxo aqui em São Paulo. Eusébio Acosta, de 57 anos, tinha ido visitar um morador quando caiu do 12º andar do apartamento, que fica na zona sul da capital. O homem chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens das câmeras de segurança do condomínio foram apreendidas para análise. A polícia registrou o caso como morte suspeita. 3 pessoas morreram nesse domingo depois de uma perseguição que terminou em confronto com a polícia no centro do Rio de Janeiro. Um suspeito e um policial também ficaram feridos.